Tá. Então, na relação ventilação-perfusão, que é a ventilação dividido pela perfusão. Os conceitos. A ventilação, ela está relacionada com a chegada de ar nos pulmões, tá? Então, se tem algo bloqueando a passagem, a ventilação vai diminuir, ou seja, vai ficar mais perto de zero, porque tem menos ventilação. A perfusão, ela está relacionada com a chegada de sangue nos alvéolos ou com a troca gasosa nos alvéolos, tá? Então, se tem algum êmbolo nos vasos pulmonares, a perfusão vai diminuir, tá? Se tem algum problema com os alvéolos, eles estão destruídos, estão com fibrose, qualquer outra coisa assim, a perfusão também vai diminuir, tá? Então, esses dois casos, a perfusão vai ser próximo de zero. Não se esqueça que nada aqui pode ser zero, porque se aqui for zero, quer dizer que não tem ventilação nenhuma, a pessoa morre. Se não tem ventilação, se não tem perfusão nenhuma, a pessoa morre. Então não é igual a zero, é próximo a zero. Pensa 0,0001, tá? Próximo a zero. Próximo a zero. Então, lembra das zonas do pulmão? Começando de baixo, na base. Começando da base. A zona 3, que é de baixo, os capilares estão sempre abertos. Então a perfusão é alta. Chega muito sangue nos alvéolos e acontece bastante troca gasosa. Tá? E a ventilação é boa. Na zona 2, que está no meio aqui, a maioria dos capilares estão fechados, tá? Geralmente eles vão se abrir só no exercício. A ventilação é um pouquinho menor que a base, tá? Na zona 3, na zona 1, que é o ápice, os capilares estão praticamente sempre fechados, até no exercício tem que ser um exercício muito intenso. Geralmente eles só vão se abrir nas doenças. A ventilação é um pouco menor que a zona 2 e 3. Então, relacionando as zonas com o gráfico, tá? Ó, vamos começar pela base do pulmão. Os capilares estão sempre abertos, então a perfusão é alta, ó. Capilares sempre abertos, essa linha verde é da perfusão. Então, a perfusão é bem alta. E a ventilação é boa. Pode ver que a ventilação aqui não chega a ser ruim em nenhum momento, né? Porque se a ventilação for zero, a pessoa morre. Então, mas a ventilação na base é maior do que no ápice. Então, ó, como na base do pulmão os capilares estão sempre abertos, beleza, e a ventilação é boa. Beleza, eu vou falar só da zona 1 e da zona 3. No ápice do pulmão, os capilares praticamente sempre fechados. Então a perfusão é muito perto de zero, porque os capilares estão quase sempre fechados, né? E a ventilação é a menor das três zonas, é onde chega menos ar. É onde chega menos ar. Tá. Então vamos lá. A relação ventilação-perfusão é o valor da ventilação dividido pelo valor da perfusão. Tá. Pensa comigo. A pessoa vai lá e se engasga. Engasga. O que vai acontecer? Se engasgou. O engasgue influencia na perfusão? Não influencia, né? O sangue está chegando ali normal. E se o ar estivesse chegando, ia estar acontecendo a troca. Então a perfusão tá boa. Quem que não tá chegando? Não tá chegando o ar. Então quando a pessoa tá com engasgo, alguma coisa assim, a ventilação vai ser praticamente zero. Dividido por qualquer valor de perfusão. Zero. Matemática agora. Zero dividido por qualquer coisa é quanto? É zero. Então quando a pessoa tem problema na ventilação, tá? Uma asma, por exemplo. A pessoa tem problema na ventilação. Então, a relação ventilação-perfusão vai ser perto de zero, porque a perfusão não é o problema, o que é problema é a ventilação. Então, agora, vamos ao contrário. Perfusão baixa. Exemplo, enfisema. A pessoa cria fibrose no alvéolo e dá problema para acontecer a troca gasosa. Então,
No enfisema, a ventilação não é o problema no enfisema, tá? Então a ventilação tá com o valor que ela sempre tem que estar. O que tá com problema é a perfusão. Como o alvéolo tá fibrótico e tá mais grosso, a troca gasosa é pior. Então a perfusão vai ser perto de zero, tá? Mas o que acontece? Zero no numerador pode, na matemática, lembra? Então zero dividido por qualquer coisa é zero. Só que na matemática não pode ter zero no denominador, tá? Isso não pode. Então o que a gente faz? O que acontece, exemplo aqui, se eu dividir 1 por 1, dá 1. Se eu dividir 1 por 0,0001, vai dar 10.000. Então, tá vendo que o denominador aqui era 1, aqui era 0,001, quer dizer, aqui está mais perto de zero. Quanto mais perto de zero tiver o denominador, maior vai ser o valor. Ou seja, se aqui fosse 0,000001, esse valor seria milhões. Então, quanto mais perto de zero o denominador, mais para o infinito vai esse valor. Então, ventilação baixa, como o zero fica em cima, o valor é zero. Na perfusão baixa, como o zero fica embaixo, esse valor vai ficar muito alto. Então, vai tender ao infinito.